Sociedade, solução ou desafio? Essa é uma pergunta impactante, porque todos nós, quando vamos montar uma empresa, passa pela nossa mente. Será que eu devo ter um sócio? Será que eu devo chamar uma outra pessoa para compor a minha sociedade? A nossa dica aqui é que antes de montar uma sociedade, você leve em consideração alguns fatores. Notem o que eu acabei de dizer. Antes de você montar uma sociedade. Muitas pessoas, depois que elas montam uma sociedade, elas descobrem que elas não precisavam de um sócio. O sócio, ao invés de ser uma solução, acaba se tornando um peso na sua empresa. Então, pense bem antes de você montar uma sociedade. Primeiramente, uma dica que nós temos aqui é a seguinte: será que de fato o sócio que você vai colocar na sua empresa, ele vai ter força na tomada de decisão? Quem é que vai tomar as decisões? Será que as decisões elas vão ser tomadas por igual? Ou será que um sócio terá mais força que o outro? Por que nós estamos colocando isso? Às vezes as pessoas colocam ali a participação no capital social 50 e 50. Porém, a administração da sociedade ela é regida por apenas um sócio. E aí o outro sócio, no papel, ele acaba tendo força de tomada de decisão e automaticamente no dia a dia não é bem assim. Outra coisa que às vezes acaba dificultando muito nas sociedades hoje, nas empresas, é que os sócios eles acabam chegando à conclusão de que um sócio trabalha mais do que o outro. Quando isso acontece, a sociedade ela começa a entrar em certas dificuldades. Por quê? Entra no seguinte motivo. Bom, eu quero um sócio. Antes de montar a empresa, as pessoas pensam assim: bom, eu quero um sócio porque determinado sócio tem uma habilidade que eu não tenho. Então eu posso usar a habilidade que ele tem para que eu possa fazer com que a minha empresa dê certo. Mas quando a sociedade é montada, descobre-se que aquela habilidade daquele sócio, ela não é uma habilidade tão evoluinte, não é uma habilidade que talvez ele tenha tantas atividades a fazer. E você acaba ficando com o resto de tudo que você tem para fazer na sua empresa. Então, perceba o risco que você corre se você tem uma sociedade ou se você não tem uma sociedade. Portanto, basta você analisar se quando você cogita um sócio, você deve colocar tudo por escrito. Deve-se fazer também reuniões constantes. Isso para aquelas pessoas que já montaram uma sociedade e estão tendo determinada dificuldade. Pode-se fazer reuniões constantes, divisão de tarefas, o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, o que cada sócio pode terceirizar entre eles e assim por diante. Notem que a partir do momento que a pessoa passa a levar em consideração alguns fatores como esses, a empresa ela passa a ter menos problemas. E a empresa tendo menos problemas e menos divergências entre os sócios, pode-se fazer com que isso seja cada vez mais interessante para a empresa. Notaram? Então, a nossa dica aqui nesse vídeo é o seguinte: se você precisa de um sócio, se você sabe ser um sócio e se você sabe ter um sócio. Porque às vezes pode ser o contrário. Você tem um sócio e trabalha menos. Ou se você tem um sócio e trabalha mais. Então a nossa dica aqui é que você consiga fazer o quê? Você consiga analisar o que precisa ser melhorado na sua empresa. Se você vai montar uma sociedade, analise todos os fatores. Se vocês vão trabalhar por igual, quem vai trabalhar mais, quem vai cuidar do financeiro, quem é que tem autonomia para fazer o quê ou o quê e assim por diante. Note que se você levar em consideração tudo isso antes de montar uma sociedade, ou se você já tem uma sociedade, tudo isso pode fazer uma grande diferença para o cliente final. Isso é muito importante nesse sentido, ok? Então, fica a dica aqui, se você sabe ter um sócio ou se você precisa ter um sócio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a meditar um pouco para que a sua empresa ela possa continuar sempre crescendo e dando certo. Logas, loucos por contabilidade, fascinados por tecnologia.